Boa noite, pessoal. Eu peço desculpas pela demora do vídeo, mas aqui o tempo aqui tava meio baixo. Mas então, eu voltei aqui e tô pra comentar um pouco sobre passar um pouco por cima sobre o jogo contra o Raio Valecano, só os principais pontos a destacar sobre o time e a atuação magnífica que o time teve contra o Real Valladolid nesse sábado. Primeiro ponto a destacar é que a goleada de sobre 7 gols de diferença não acontecia com o time desde 2016, com o trio MSN, e ela veio. E também falando sobre um pouco das 4 vitórias consecutivas no início da La Liga. O time também não começava tão bem desde 2018, que também tinha o Messi e Soares, né? Mas já tinha saído nessa época. O time começa com uma disputa bastante boa. Tá todo mundo já com 4 jogos e tá a 4 pontos de vantagem do Real Madrid, que começou um pouco mal, mas agora já tá se recuperando. Fez um jogo ok contra o Betis, que foi inclusive a estreia do Vitor Roque, mas não fez muita coisa. E o Barcelona se mantém na liderança, muito respeito, vem mostrando disparadamente o melhor futebol, o que vem mais surpreendendo, mesmo sendo um time que está ainda por adaptação. E boa parte disso vem por causa do nosso querido bola de ouro da France Football, Rafinha, que já pode ser eleito, se o prêmio fosse hoje, ele receberia como o melhor jogador do mundo. Porque o que esse cara vem fazendo como início de temporada, depois do anúncio da não convocação, é brincadeira. E agora com números, que nas outras partidas ele tinha dado uma assistência no jogo anterior e eu acho que uma assistência contra o Valência na estreia também. Mas agora, 3 gols e uma assistência no último jogo. Ele tá entre os artilheiros, só atrás do Lewandowski, que tá com 4 gols, que também iniciou muito bem. E também como assistentes, também só atrás do Yamal, que tá com 4 assistências, que também vem fazendo uma temporada bastante boa em termos de criação. Fez um jogo muito bom, inclusive, fez 2 assistências. E agora falando sobre o Rafinha, ele nessa posição agora como ponta esquerda, né? Porque o Dani Olmo já meio que consolidou e já com certeza já vai ser titular, porque o que ele fez desde o Raio Vallecano, que no primeiro minuto que ele entrou já mudou o jogo. Era pra ter sofrido um pênalti, né? Mas foi bem questionável aquilo lá. A partida também, o Pedro levou um pisão que arrancou a parte da perna dele e o cara não tomou cartão. O Mark Bernal se machucou. É outra coisa que eu queria relembrar. O Mark Bernal, que começou muito bem a temporada, é, já sofreu da maldição de Barcelona Futebol Clube e está fora da temporada. Ligação no lesão na ligação do rompimento cruzado do joelho. Aí ele tá fora da temporada, só deve voltar lá pra junho do ano que vem. E muito triste, né? O cara tem 17 anos, começou muito bem. Mas é isso. Agora o Barcelona não tem reserva. O titular agora vai ficar sendo caçador até a volta do De Jong. Inclusive, sobre o retorno do De Jong, alguns jornais, acho que foi o Sport, por exemplo, anunciou que ele e o Ansu Fati devem estar disponíveis para o próximo jogo, que é depois da data FIFA contra o Girona. Que ainda tá bastante bem, tá em quinto na La Liga, né? Mesmo com os reforços que perdeu, ainda vem fazendo alguns jogos interessantes. Mas eu acho que ainda mais considerando os últimos jogos do Barcelona, como é que vai sendo, eu acho que dá pra um atropelozinho, mas não vamos afobar muito. Mesmo com. Agora voltando a falar sobre o Rafinha um pouco. Mesmo com a presença do Dani Olmo, o Rafinha ainda se projeta muito no meio. Ele vai pra todos os lugares. Vai pra direita pra auxiliar o Yamal. Dá pra ver pelo mapa de calor dele aqui. Vai pra esquerda, que é a posição dele. E fica muito no meio, alternando. Porque, agora falando sobre um pouco desse carinha aqui. É a primeira vez que a gente vê. Primeiro, eu não sei, mas é uma das primeiras vezes, e com mais constância agora, certo? É que a gente vê esse cara jogando com o Pedri. Porque a gente viu na Eurocopa, um meio que sendo reserva do outro. O Pedri se machucou contra a Alemanha nas oitavas. E aí depois o Daniel Olmo assumiu a titularidade e foi até como artilheiro. Ele tem 2 jogos e 2 gols. Inclusive, fez um nessa partida, mas poderia ter feito mais. Perdeu uma chance cara a cara. 2 bolas na trave. Era pra ele ter. E só fez um no final do jogo. Ele poderia ter feito um muito antes.
Mas o que esse cara mudou o Barcelona, o nosso novo Gundogan aqui, só espero que, como eu falei no último vídeo, as lesões também não atrapalhem ele, porque o início dele é muito bom. E eu gostei muito do entendimento que ele tá tendo no meio-campo com o Pedri. Não esperava o Pedri mais recuado, mas com a chegada do Dani Olmo isso foi possível e ele tá jogando muito bem lá. Tá saindo bastante, ainda tá subindo. Tá sendo meio como o box to box. Não é bem isso, mas box to box, pra você que não sabe, é meio que a expressão que o jogador vai de área a área, onde ele conduz da faixa do campo dele até a área do adversário. Jogadores que fazem muito bem essa característica, por exemplo, o Bellingham, que aparece muito ofensiva e para construir também desde o início, principalmente na época do Dortmund. Ele só fez um gol e ainda assim ele teve mais gols esperados, isso dá pra ver, tipo, meio que teve alguns gols perdidos. Se comparar aqui com o Rafinha, ele teve 2 de XG e marcou 3, ou seja, ele foi melhor do que esperado e nas assistências. Eu queria destacar o primeiro gol do Rafinha, o lançamento do Cubarsí. Cubarsí, com 17 anos, ele já é um dos zagueiros melhores passadores do mundo. O que esse cara tem de lançamento é absurdo. Ele só tem que melhorar um pouquinho a constância na defesa, mas isso é pra se ver depois. Aí, outras coisas que eu queria destacar no como que tá sendo o Barcelona nesse início. É, a, Principalmente no jogo contra o Raio Vallecano agora. O time não morre. A gente podia ver na temporada passada que no final dos jogos, independente contra quem fosse, estava ganhando de 1, 2 a 0, o time sempre era pressionado. Sempre morria no final. Acabava o gás com os 80 minutos. Aí era bola na área, tomava bola na área do Osasuna, do Mallorca. Foi assim na temporada inteira. E agora, o time até contra o, o Real, que tava ganhando já de 7 a 0, não tirou o pé, continuou indo em cima, tava com vontade. E contra o Raio Vallecano, que também o time se impôs um 2 a 1 no final, tava indo. Ou essa meio que garra tirou um pouco da. Tirou. Ocasionou na lesão do Bernal, também numa falha do Koundé, que ele deixou a bola seguir. Mas, então, eu acho que o vídeo de hoje vai ser mais curto, porque eu só queria mais destacar essa goleada que o time fez e agora trazer um pensamento positivo. Mas, não, bem lembrado, eu tinha até me esquecido, eu tinha botado aqui, mas para falar um pouco sobre a Champions League. Ela já inicia em setembro, aqui agora, o primeiro jogo é contra o Mônaco. E o time pegou meio que um sorteio bem acessível, pode-se dizer. Pera aí. É, tipo, jogará contra. O problema agora maior é que pegou o Bayern, né? O Bayern, independente do que aconteça, o time sempre pega. Pegou o Bayern, o Dortmund, Mônaco, Atalanta, o Young Boys. Esses vão ser. São 8 jogos, esses vão ser os adversários mais difíceis do Barcelona, que vão ser do grupo 1 e do grupo 2. Atalanta, Mônaco, Bayern e Borussia Dortmund. Assim, o resto tem os restos, tipo Estrela Vermelha e Young Boys, é obrigação ganhar. Eu nem vou considerar eles aqui. Mas, tipo, o jogo contra o Bayern. O jogo contra o Bayern é em casa, o jogo contra o Dortmund é fora de casa. O contra o Dortmund. Pô, o time do Dortmund, por mais que tenha ficado na final da Champions, perdeu pro Real Madrid na final. Pô, não me empolga. Passou no grupo da morte, mas na Bundesliga também só classificou pra Champions porque a Bundesliga ganhou uma vaga a mais, né? Por causa da própria atuação dele. Mas, assim. Agora contra o Bayern. O Bayern vem fazendo um novo início de trabalho com o Company também. Vai ser meio que 2 treinadores que estão iniciando trabalho em novos clubes, mas o Hans Flick é mais consolidado. Inclusive, a melhor temporada da vida dele foi a com o Bayern de Munique, em 2020, que ele meteu 8 a 2 nesse clubinho que ele está treinando agora. Então, o Bayern começou bem até com o Company, mas eu, como nada clubista que eu sou, eu vou apostar que dá para pelo menos empatar esse jogo. O Barcelona vai,
com certeza deve ficar entre os 8. Inclusive, para alguém que não saiba, esteja assistindo esse vídeo e queira saber mais sobre o novo formato da Champions, dos 36 times, como é que se classifica, da novos 16 avos. Se vocês quiserem, deixa nos comentários, eu tento fazer um vídeo aqui explicando. Agora, ainda mais que vai ter a pausa para a data FIFA, né? O time só retorna a jogar no domingo, dia 15. Mas. Então é meio que isso. Agora eu falei um pouco mais sobre o sorteio da Champions. A Atalanta também começou bem mal a temporada, perdeu pro Real Madrid na Supercopa. Tomou agora um 5-0 da Inter. E o Mônaco, por mais que o Barcelona tenha perdido por 3-0 na Troféu João Gamper, era final de pré-temporada e agora o time deu uma embalada gigante. Então, obrigado. E eu acho que eu vou fazer um vídeo do Fortaleza também, falando sobre como é que. Eu ia fazer sobre ele se manter na liderança, mas agora já perdeu, né, por causa da derrota contra o Botafogo. Mas ainda tem um jogo a menos e vamos lá, vai dar pra ganhar o campeonato, eu acredito. E, então é isso, galera. Muito obrigado pelo vídeo, por estar assistindo aqui. Eu sei que foi mais curto, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, assim. Os outros tinham ficado muito grandes. E, pô, valeu, mano. Até o próximo.